Dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que, nesse instante, a Assembleia está realizando a sessão que, provavelmente, neste semestre, será a mais badalada daquela Casa Legislativa. Os deputados votam hoje, já começaram a votação do pacote de mensagens encaminhada à Assembleia Legislativa na segunda-feira da semana passada pelo governador Eumano de Freitas. Nesse instante, está acontecendo a discussão da primeira matéria colocada em votação, que é a reforma administrativa, a matéria que ensejará a maior discussão, embora tenhamos outras, como o empréstimo de 900 milhões a ser contraído junto ao Banco do Brasil para o governo pagar a dívida que está se vencendo do empréstimo ou parte de um empréstimo externo, e a mensagem que aumenta em 2% o ICMS sobre combustíveis e comunicações a partir de 2024. É uma sessão, eu disse que será provavelmente a mais badalada deste primeiro semestre de atividades do Legislativo, porque algumas coisas inusitadas já podemos destacar. Por exemplo, todos os deputados que estavam inscritos para falar no primeiro expediente desistiram de falar. Não tivemos oradores no primeiro expediente, uma artimanha da bancada governista, que, inclusive, oposicionistas caíram nela, como o deputado Carmelo Neto, que fala, nesse instante, contra a mensagem que trata da reforma administrativa e cria, pelo menos, 15 novas secretarias do Estado. Vamos ouvi-lo. Senhores colegas, povo cearense, nobres parlamentares, primeiro, meus amigos, é preciso que a gente deixe claro o que é que está sendo votado nessas mensagens do governador, que se cria cargo, que se cria secretaria, que se cria secretaria executiva, que se cria assessoria especial. O governador Eumano de Freitas, do PT, está simplesmente pegando 3 secretarias que já existem no organograma do Estado do Ceará e transformando em 10 secretarias. Está pegando 3 secretarias que já existem, que já têm dentro de sua estrutura as pautas para abordar, os assuntos para trabalhar, mas o governador está simplesmente multiplicando. Multiplicando de 3 que já existem para 10 que nós estamos votando nessa mensagem. E é impossível que não passe pela minha cabeça o que, na verdade, está por trás disso. O que é, na verdade, meus amigos, deputado Felipe Monte, deputado Sargento Reginaldo, é que o governador está tendo que pagar a conta da eleição. O governador está tendo que pagar a conta eleitoral dos acordos que fez. Está querendo agora aumentar imposto para quê? Para bancar a estrutura de um Estado inchado, até porque os números estão aí para mostrar que o que é previsto para se arrecadar com o ICMS em 2023, senhores colegas, é maior do que era previsto para 2022, ou seja, qual foi a perda de arrecadação concreta no que era previsto e no que de fato foi. Se no ano passado o Estado arrecadou mais do que o previsto, mesmo com a redução de imposto, mesmo com a redução tributária, senhor presidente Evandro. Portanto, meus amigos, é preciso que sejamos transparentes com quem nos assiste.
O governador está multiplicando o número de secretarias, está enchendo a máquina pública, ao mesmo tempo que pede empréstimo e que quer aumentar tributo, quer aumentar imposto, quer mandar a conta que com certeza estão cobrando a ele, governador, para o povo pagar. Vai mandar essa conta para os ombros do povo mais pobre do estado do Ceará, para os caminhoneiros, para o taxista, como muito bem foi dito, para aqueles que vão ser afetados diretamente com o aumento de preços por conta do aumento do ICMS, o aumento da energia por conta do aumento do ICMS, tudo isso para bancar uma conta eleitoral. Tudo isso para abarcar o grande arco de alianças que o governador teve. Tudo isso para custear a vitória que o Mano teve no primeiro turno, deputado Cláudio Pinho. Isso é inadmissível. É inadmissível o que o governador está fazendo. Trata o governo do estado como se fosse casa dele, como se pudesse tudo. Não é assim que funciona. É preciso que se tenha sensibilidade. É preciso que se tenha transparência nesse debate. E o que mais me surpreende é a velha hipocrisia do Carmelo Neto. É um pouco longo, porque ele tem 10 minutos para discutir essa matéria. Ele é contra, e antes dele já também falou, manifestando sua posição contrária à criação de novas secretarias, novos cargos na administração estadual, o deputado Queiroz Filho, que é um dos integrantes do PDT, talvez um dos 3 ou, no máximo, 4 deputados do PDT que votarão contra esta matéria. A sessão de hoje, eu insisto, vai ser a mais badalada do semestre, por conseguinte, ela não terminará tão cedo. Os deputados vão almoçar lá e até quando a sessão vai rolar, só o tempo dirá, porque tem muita gente para falar. Vários oradores para cada uma das matérias que serão colocadas em votação. A votação é por matéria, é individualizada. Mas nós falamos no início do inusitado que é esta sessão. Falamos que todos os deputados que estavam inscritos para falar no primeiro expediente desistiram de falar. Uma manobra da situação que, inclusive, envolveu algum deputado da oposição. O deputado apóstolo Luiz Henrique, atenção, o deputado estadual apóstolo Luiz Henrique votou contra um requerimento. Vou primeiro falar do requerimento. O requerimento foi do deputado Sargento Reginaldo, que pedia o adiamento da votação que está acontecendo hoje, sob a alegação de que não houve um debate público. Ele gostaria que a matéria fosse mais debatida, não só pela mesa diretora, como foi, como pelo plenário da Assembleia, como está sendo agora, mas que fosse debatido por segmentos outros da sociedade cearense. O requerimento, óbvio, foi derrotado pela situação. A maioria, quase todos os deputados estão presentes, alguns de forma virtual. Pois bem, agora o deputado estadual apóstolo Luiz Henrique. Ele está em Israel. Em Israel. Ele foi para lá no início da semana. Está lá com a sua mulher e outras pessoas, amigos. Pois ele votou no requerimento de lá. Não sabia nem o que estava votando, porque foi preciso o presidente da sessão, que era o Evandro Leitão. A sessão foi aberta pelo deputado Osmar Baquite, mas logo depois chegou o presidente da casa, o Evandro Leitão, e assumiu o comando da sessão. Então, o Evandro foi preciso explicar ao deputado apóstolo Luiz Henrique, lá no outro mundo, o que era que estava sendo votado. Ele pensava que já estava sendo votado as matérias. Pois ele votou no requerimento. Ele votou contra o requerimento do deputado Sargento Reginaldo, lá de Israel.
ele vai ser chamado a votar novamente, agora, na matéria que está sendo discutida, que é a reforma administrativa. Outra situação inusitada, para surpresa dos que acompanham a sua desenvoltura no plenário da Assembleia, o deputado Renato Roseno, do PSOL, preferiu participar da sessão virtualmente. Não vai discutir nenhuma das matérias. Vai votar sim ou não. Provavelmente votará sim em todas. O deputado sempre teve uma participação muito atuante no plenário da Assembleia. E hoje, se não tivesse mudado, hoje seria um dia em que ele falaria muito no plenário da Assembleia. Mas lá ele nem está. Ele deu presença pelo sistema virtual. E a deputada Larissa Gaspar, do PT, faltou a primeira importante votação na Assembleia Legislativa. Ela assumiu o mandato de deputada estadual agora no dia 1º de fevereiro. Ela era vereadora de Fortaleza e lá muito combativa. Questionava bem todas as matérias consideradas importantes. Agora, decepciona no primeiro momento em que poderia mostrar que não está traindo a si própria. Vergonha. Os deputados poderiam estar no plenário da Assembleia. Não. Ninguém pode obrigá-los a votar de maneira sim ou de maneira não. Mas ele tem o dever moral de estar lá, mostrar a sua cara e dizer: eu sou contra. E deve explicar por que é contra. Eu sou a favor. E pode explicar por que é a favor. Esses detalhes nos mostram um primeiro momento da sessão que vai aprovar todas as matérias do governo, começando pela reforma administrativa, que está sendo votada agora, criando 15 novas secretarias de Estado. O deputado Sargento Reginaldo, como nós já havíamos dito, tentou adiar a votação, mas o seu requerimento foi rejeitado, inclusive com o voto lá de Israel, do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique. A justificativa do deputado Sargento Reginaldo era que o requerimento era para motivar uma discussão com a sociedade sobre algumas matérias, inclusive o aumento de ICMS para combustíveis e comunicações, a partir do próximo ano. Vamos ouvi-lo. Obrigado, presidente. Mais uma vez, um bom dia. Um bom dia agora respirando. Mas, como diz um adágio popular, nada como um dia atrás do outro, presidente Antônio Henrique. Nada como nós vermos as farsas que vão se revelando, máscaras que caem. Porque eu quero que a população entenda o que é que está em votação agora. Essa balbúrdia toda, esse alvoroço todo, nós não estamos votando ainda a mensagem. Nós não estamos votando ainda se essa casa vai aprovar ou não aumento de impostos que vai impactar na vida de todo o povo cearense. Nós estamos votando 2 requerimentos de minha autoria, solicitando apenas prazo. Olha só que loucura. Nós estamos pedindo apenas um pouco mais de tempo para discutir. E olhe que as mensagens trazem uma narrativa que não é de todo verdadeira, de que esses impostos só passarão a ser cobrados em 2024. Qual é a sangria? Por que o desespero de aprovação dessa mensagem agora, em fevereiro de 2023? Mas, como eu disse que nada como um dia atrás do outro, foi muito. A deputada Silvana comentou aqui nos bastidores, olha como é lindo ver a bancada do PT votando contra participação popular, gente. Olha como é fantástico ver o PT e o PSOL
votando contra a participação popular, contra o direito da sociedade participar de um debate. Essa casa está dizendo para o povo cearense que os eleitores deram carta branca para cada deputado votar o que quiser, sem consultar nem sequer suas bases. É o que essa casa está dizendo. Mas nós vamos continuar na luta. A sessão está só começando. Agora era para pedir tempo, para ouvir os cidadãos, para ouvir economistas, para ouvir a cadeia produtiva, comerciantes, empresários, que poderão retirar seus negócios do estado de Ceará, para ouvir o povo, para ouvir a dona de casa, o dono de casa, que vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro a passagem de ônibus, o aplicativo lá para pedir comida, para se deslocar, vai ficar tudo mais caro, não se preocupem. O Ceará está 3 vezes mais caro e você, cearense, 3 vezes mais lascado. Espere. Bom, o sargento Reginaldo tem razão em parte com relação à questão da pressa de votar a matéria. Essa matéria que aumenta o ICMS em 2% a partir de janeiro do próximo ano, ela terá que ser votada neste ano, não necessariamente neste mês de fevereiro. Ela pode ser votada até no mês de dezembro. Isto porque a legislação pertinente exige uma tal de anterioridade. Você não pode votar um aumento, uma matéria que aumente impostos e esse imposto ser cobrado imediatamente após a aprovação dessa matéria. Ele tem que ser votado, pelo menos, no ano anterior. Não diz-se em dezembro ou em fevereiro. Daí a razão de ele estar reclamando da pressa. E é pertinente realmente a crítica que ele faz, nós já comentamos antes, falando do inusitado, que foram as ausências no plenário, que são as ausências no plenário dos deputados Renato Roseno e Larissa Gaspar. Ele fez referência ao PSOL e ao PT, que sempre discutiram, sempre defenderam um amplo debate com a sociedade em matérias que são consideradas importantes, que mexem com o bolso da sociedade, enfim. Mas, ainda com relação à votação do requerimento que pediu o adiamento dessas votações, no mesmo sentido do pronunciamento do deputado estadual Sargento Reginaldo, falou a deputada doutora Silvana. Vamos ouvi-la. Eu não vou, claro, eu vou encaminhar contra, mas nós não podemos, não é digno, não é correto para essa casa aprovar uma matérias de tamanha importância sem pelo menos ouvir a sociedade. Cada um que está aqui, a cada 4 anos, sai atrás de voto, sai atrás de dizer que representou bem o seu voto. Pense bem, Estado do Ceará. Aqui nós temos 46 deputados que estão reunidos hoje como em uma grande arena para votar aumento de custo no seu bolso. Aumento de impostos para você que votou no governador, acreditando em suas promessas de campanha que não haveria aumento de imposto. Eu falo aqui de forma simples, de forma até singela, para que as donas de casa, assim como eu, que compra os seus produtos de limpeza, o seu leite, sua alimentação, que bota o combustível no seu carro, aqueles que têm carro, que compra o pneu da bicicleta quando a bicicleta está acabada para poder ir trabalhar em cima dela, que você que votou no governador Eumano de Freitas, entenda, hoje essa casa está atrás de votar aumento de impostos sem ouvir a população do estado do Ceará. E eu falo aqui porque amo ser uma pessoa que tem uma religião, que tem uma fé. Mas aprendi com Jesus
que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E essa matéria vai impactar viúva, pessoas carentes, que tanto o Partido dos Trabalhadores fala, e eu acho bonito, eu acho bom cuidar das pessoas que menos precisam. Que essa frase aqui, pessoas que menos precisam, já virou até um jargão. É o que as pessoas menos precisam, é pagar impostos, mais do que a carga que se possa levar, meu Deus. É o que nós queremos, uma reforma administrativa que abre mais cargos, que cria cargos para contemplar colegas nossos que a gente quer bem, a gente quer contemplar, pois chame os suplentes, chame secretários, bem pastas que já existem. Não vamos criar mais custos para um Estado que hoje vai pedir empréstimo para você dever mais. Eu aprendi com a minha saudosa mãe Salomé que quem pede empréstimo é porque quer se complicar, quer se afundar. E não é o caso aqui do nosso Estado. Muito bem. A doutora Silvana sempre é emocionada. Nós ainda voltaremos a falar sobre essa sessão da Assembleia Legislativa, que está votando o pacotão, 8 mensagens do governador Eumano de Freitas. Mas agora nós dizemos que o presidente Lula pode conceder um reajuste para o salário mínimo, segundo anuncia o site do UOL. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O UOL destaca que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu conceder um reajuste adicional no salário mínimo em 2023. Com isso, o piso nacional deve ser elevado dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, uma data simbólica por ser o Dia do Trabalho. A possibilidade de um aumento extra no salário mínimo já vinha sendo admitida por integrantes do Ministério da Fazenda nas últimas semanas. Nesta última terça-feira, o ministro Fernando Haddad foi questionado por jornalistas sobre o novo reajuste, mas disse apenas que o presidente vai anunciar. Segundo interlocutores ouvidos pela Folha, o novo valor já está alinhado entre Lula e os ministros do governo. O aumento extra estava em discussão desde o período da transição, já que a equipe de Lula queria imprimir sua marca no início do primeiro ano de mandato e conceder um reajuste maior do que o que originalmente proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Agora sabemos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o PROS é incorporado ao Solidariedade por aprovação da Justiça Eleitoral. Separadamente, nenhum dos dois alcançou o desempenho mínimo exigido desde 2018 para que os partidos tenham acesso a verbas do fundo eleitoral, além de direito a tempo de propaganda eleitoral gratuita. Desta maneira, o PROS, registrado em 2013, deixará de existir. O Tribunal Superior Eleitoral decide manter minuta de golpe em ações de investigações contra Bolsonaro. Essa foi a conclusão do TSE na noite de ontem, terça-feira, que manteve a decisão de incluir a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em uma ação ajuizada contra o ex-presidente pelo PDT. O líder do governo Eumano na Assembleia defende projetos do Executivo. Opositores rebatem essas justificativas. A oposição criticou a necessidade de votação de alguns projetos que, segundo eles, causarão prejuízos à sociedade. Agora, com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre a disputa por comando da Comissão de Orçamento, que emperra acordo entre líderes da Câmara Federal. Partidos disputam conselhos relacionados às contas públicas. O Partido Liberal, o PL, é o principal obstáculo na discussão.
Também agora com os destaques do Globo, temos uma entrevista exclusiva com a líder da OMS sobre a pandemia. Nunca estivemos tão perto de acabar com a emergência da Covid-19. Convite de R$20 mil. Sem Lula, jantar do PT tem Haddad assediado e selfies com Zeca Dirceu. E também temos que Randolph Rodrigues rebate presidente do União Brasil e exige fidelidade de 80% do partido. E também temos que salários de Bolsonaro e Michele Bolsonaro depende de Alexandre de Moraes. E vocês podem entender o caso no Globo. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos, como já mencionados aqui hoje, que o governo Lula dará reajuste adicional ao salário mínimo a partir do mês de maio, com aumento de R$ 96. E temos que, preso há 4 meses, Roberto Jefferson amarga isoladamente e busca laudo para questionar agentes federais. Vetado na direção da sigla, o ex-deputado sonha em fundar um partido de direita. Bom, ainda como nós já havíamos dito, a sessão da Assembleia de hoje está quente. Vai ser a sessão mais badalada do semestre. Nesse instante está na tribuna da Assembleia, encerrando o seu pronunciamento, a deputada doutora Silvana. Agora ela está encaminhando, em nome do seu partido, o PL, contra a aprovação da matéria, que é a reforma administrativa. Vamos ouvir só um instantezinho no encerramento do pronunciamento da deputada. Nós estamos votando aqui no estado do Ceará um projeto que aumenta cargo, onera o Estado e no mesmo dia votando para um empréstimo que vai afundar esse Estado aqui. Vão dizer aqui, vão subir à tribuna, o nosso Estado tem contas saneadas e por que nós estamos fazendo empréstimo? O nosso Estado precisa de dinheiro e por que nós estamos aumentando o cargo? Agora nós estamos todos retardados? Não. Nós somos deputados e deputadas eleitos pelo povo com a obrigação de votar de forma lúcida, com os pés no chão, favorável ao povo. O governo está começando e está começando errado. Está começando errado. Está começando fazendo despesa desnecessária. Termino o meu discurso elogiando a fala do nosso deputado Cláudio Pinho. Vossa Excelência nem precisava chegar de madrugada, porque matou a sessão com o que Vossa Excelência falou. Era necessário que as comissões estivessem abertas. E já pela liderança do PL, eu me consto a Vossa Excelência para entrarmos em conjunto com denúncia ao Ministério Público e com denúncia à Justiça desse Estado para que seja suspensa as tramitações dessas mensagens, que são incoerentes, que são medonhas para com o povo do Estado do Ceará. Bom, Débora... Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, convidando-os a assistirem o nosso programa na TV Otimista, logo mais às 12h40. Até amanhã. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!